te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra-se no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, versículo de 12 a 23. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus volta para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e de Naftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região do outro lado do Jordão, Galiléia dos pagões. O povo vivia nas trevas, viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino de Deus dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homem. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estava na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e seguiram. Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando em sua sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e de enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o terceiro domingo do tempo comum. E a liturgia desse terceiro domingo, ela nos leva ao seguimento a Jesus Cristo. Jesus é a luz que ilumina a nossa vida, diz aqui o Salmo. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Então temos que trazer para o nosso coração
essa estrofe do Salmo, que diz tudo aquilo que a liturgia desse final de semana quer nos apresentar. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, ele escreve há mais de 700 anos antes de Jesus Cristo. Ele já escrevia aquele povo de Zabulon e de Naftali, uma região norte da Palestina, uma região totalmente pagã. Aquela época eles não tinham líderes, quem governasse o povo de Israel, por isso eles eram escravos babilônicos. E o profeta Isaías, então, ele profetiza que esse povo viria, então, para eles um Salvador, que seria aquele que ia trazer a luz, a esperança a todo o povo ali escravizado, afastado, apartado de Deus, que vivia no paganismo, e essa esperança então vem. E no Evangelho Jesus vem falando sobre a condição que ele apresenta. Olha, João era aquele que tinha a autoridade, que tinha o domínio, que era conhecido, que era respeitado, que era querido por todos, e tanto que escutavam João ir para a água do batismo. E aí, ao João ser preso, quer dizer, passa o bastão para Jesus. E Jesus, cheio da graça de Deus, já tinha feito grandes obras. E aí Jesus vem para trazer para aquele povo, relembra então lá aquilo que aconteceu lá atrás no livro do profeta Isaías. Essa terra de Zabulão, essa terra de Naftali, é uma terra onde os pagãos vivenciavam, mas agora mudou tudo. A luz veio para esse povo também, para esse povo que vivia apartado de Deus e por isso então vivia nas trevas. E aí o convite de quem conhece Jesus e quem busca Jesus e quem encontra essa luz que ilumina nossas vidas é aquele que busca um espírito diferente, que é a conversão. Então nós somos chamados nesse terceiro domingo a uma vida de conversão, mudar radicalmente de vida e deixar a luz, que é Jesus, nos iluminar. Por isso, então, o Salmo fala dessa forma, onde traz toda a verdade e a transformação na nossa vida. O convertido, ele fala o quê? O Senhor é a minha luz e salvação, a proteção da minha vida. A vida nossa, nós encontramos, quando nós encontramos com Jesus, nesse espírito de conversão, nós nos encontramos. A palavra de Deus é essa: quem encontra Jesus, encontra-se a sua própria vida. Por isso, o Senhor é a minha luz e salvação, é a proteção da minha vida. Sem Jesus, nós não somos protegidos, nós somos desprotegidos. Mas Jesus, então, que é a luz, que é a salvação, que veio para esse povo pagão, para esse povo que não o conhecia, mas ele veio iluminar a vida de todos. E por isso, então, ele convida nós à conversão. Vivendo esse espírito de conversão, ele começa a chamar. Olha que lindo. André e Simão, aqui fala de Simão e André. Na verdade, esses homens, eles eram, Simão, ou André, ele era discípulo de João. Por isso que tem uma passagem que fala que André, ele segue Jesus e depois ele chama Pedro a seguir Jesus Cristo. Então, quer dizer, o André, ele já tinha o conhecimento que André tinha, é aquilo que João tinha ensinado, mas ele não tinha encontrado com Jesus e nem feito uma experiência com ele. Pedro também não, nem conhecia, na verdade.
e direito, né? E Jesus o chama e ele deixa tudo para seguir. Algo deve ter encantado Pedro e André. E aí Jesus segue, convida outros a seguir, Tiago e João, e eles deixam o seu pai com as redes e vai seguir Jesus Cristo. A grande transformação da vida da pessoa nesse segmento a Jesus Cristo. Olha, amados, que coisa que impressiona. Eles não tinham uma experiência de conversão profunda, mas eles foram profundamente tocados por esse chamado de Deus. E esse chamado de Deus, eles respondem de uma forma aonde tem muita convicção. E aí eles seguem Jesus Cristo. Então Jesus também hoje ele quer nos chamar não por méritos, porque aqueles homens eram pescadores, cheios de fragilidade, limitação, talvez nem muito conhecimento daquilo que iam fazer, mas eles deram uma resposta. Essa é o sentido. Então Jesus, ele quer nos chamar. Todos nós somos chamados a uma vida de santidade, a uma vida de conversão, a uma vida onde esse Deus nos ilumina, para que nós possamos também ser iluminadores. Então fica essa frase do Salmo para nós aprofundar mais na nossa vida. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Se nós seguimos Jesus Cristo, nós temos a proteção da luz divina. É isso que a liturgia hoje nos convida a viver. Essa luz que ilumina nosso caminho, nossa vida, nossa história, porque Ele é Jesus. O reino de Deus, Ele se aproxima de nós quando nós nos aproximamos dele, que é o próprio Cristo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.